Bom, antes de mais nada, nós queríamos agradecer demais o convite. Muito legal a iniciativa de vocês todos. Para nós nos localizarmos, né? A questão do ENAD, sinais, a participação ou não dos sinais ENAD, ela entrou em discussão um ano atrás, mais ou menos, não é isso. Foi formada uma subcomissão da CCG com representantes das áreas da Conveste, da área de exatas, humanas, artes, tecnológicas, o próprio André era representante dos alunos. E nós estudamos, lemos muitos textos a respeito de avaliação de universidades, avaliações institucionais na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, como é que era feito, como era feito, depoimentos a favor, depoimentos contra. Aí nós começamos a estudar a prova dos sinais, a prova dos sinais, o processo de avaliação dos sinais e depois o processo, as provas do ENAD, que é a parte de vocês. Nós analisamos toda a documentação oficial, analisamos as provas que já tinham sido feitas, fizemos simulados, então, a engenharia, alguns alunos de engenharia fizeram uma prova de engenharia, alunos de mediologia fizeram uma prova voltada para mediologia, a prova de literatura foi avaliada, foi feita, e depois os alunos escreveram o que eles acharam da prova, o que não acharam. Fizemos esses simulados aqui internamente. E convidamos para vir conversar conosco pessoas que participaram da elaboração da prova do ENAD, pessoas que participaram da elaboração do processo sinais, para explicar o funcionamento e fazer questionamentos. Por que é assim? Por que não é daquele jeito? Por que é essa forma, dessa forma, não é daquela outra? Fora essas pessoas acadêmicas que vieram nos dar explicações a respeito, fazer os workshops conosco, nós também tivemos visitas de pessoas do próprio INEP que vieram dar explicações na própria CCG. Eu não sei se você estava lá, acho que não, já tinha saído. Que vieram apresentar a prova na própria CCG para os coordenadores, para os representantes de alunos, para responder perguntas, responder questões. E depois fizeram conosco. Foi um processo muito discutido. A cada reunião escrevia uma pauta e depois escrevia um resumo, uma súmula, um texto a respeito daquela reunião e caminhava para todos os componentes da comissão, até recebia também. E todo mundo dava opiniões, ainda aí decidíamos a pauta da próxima reunião. Enfim, a partir desse processo, nós chegamos a um relatório final. E esse relatório final, então, foi apreciado na CCG e depois ele foi apreciado na CEF e foi aprovado. E aí foi aprovado na CCG com votos contrários de 3 representantes de alunos e uma abstenção
participaríamos do projeto, sim, não participaríamos dos finais e do ENAD. Eu acho que, contando essa história para vocês, meus 10 minutos encerraram. Parece? Alguém está contando? Tem 50? Tá bom. Seria bom. Então, qual foi a condição para que a Unicamp participasse? Foi a formação de 2 subcomissões. Uma subcomissão técnica e uma subcomissão acadêmica. A função dessas 2 subcomissões, a técnica, da qual o organizador e coordenador é o professor José Vicente. Ela tem uma função fundamental para a parte do Sinais e para a parte do ENAD. E o questionário de Sinais, que vai fazer uma avaliação dos cursos e da universidade, requer muitos dados. Quantos livros tem a biblioteca? Quantos microscópios tem o laboratório? Quantos professores com título de doutor? Quantos professores RD e IPT? São dados numéricos e os coordenadores precisam preencher esses dados. Isso é uma tarefa imensa. Fora isso, tem toda uma questão de informática que diz respeito à inscrição dos alunos, inscrição de vocês, número de alunos, quantos podem fazer, quantos não podem fazer, organizar isso, quem é ingressante, quem é concluinte, enfim. É um trabalho imenso. E o professor José Vicente é responsável para dar assessoria para todos os coordenadores dos cursos envolvidos no processo de avaliação e para os alunos para responder a essas questões. A comissão, assim, e tem mais uma função importantíssima, essa comissão técnica, que é a de fornecer, depois do processo, subsídios para uma avaliação interna e, se necessário, propor ações internas que visem otimizar e melhorar o nosso cotidiano. Então, por exemplo, se detectar que a faculdade de forma tem muito poucos livros, aí essa comissão coordenada pelo professor José Vicente vai propor uma ação no sentido de, olha, ali a biblioteca realmente precisa ter mais livros e tal, né? E encaminhar isso para os órgãos competentes. A comissão acadêmica tem, por outro lado, a função de fazer análise da prova, fazer análise dos resultados dos alunos da Unicamp na prova e encaminhar sugestões para o MEC, para o INEP e fazer encaminhamentos internos. Então, vou explicar. A prova tem um componente de conhecimentos gerais. Digamos que todo mundo de forma faça 90% da prova específica, de conhecimentos específicos, dos conteúdos. Mas a prova de conhecimentos gerais só 10% consegue fazer. Isso daí é um sintoma de que talvez a Unicamp tenha que investir um pouco mais em questões culturais. E aí essa comissão acadêmica, com base nesses dados, pode encaminhar um projeto de aumentar os espaços culturais, a movimentação cultural aqui dentro da Unicamp. Na relação com o MEC e com o INEP, a avaliação da prova, das questões da prova, vai ser fundamental. O trabalho dessa comissão acadêmica. Então, nesse ano, ela vai ser composta por coordenadores das áreas avaliadas. Então, a professora Francisca vai ser convidada. E aí ela vai falar, olha, essa questão não se coloca no curso de fonoaudiologia por causa
é a tarefa dessa comissão fazer esse tipo de interlocução com o mundo. Tá bom? Agora eu acho que o professor José Vicente e eu gostaríamos muito de ouvir e depois os nossos próximos 10 minutos a gente responde, tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André, sou folclórico também, sou estudante de Química e coordenador do DCE da Unicamp. Fiz parte da comissão de questão de Leonardo, junto com a professora Carla, junto com o pessoal lá da Comissão Central de Graduação. Posteriormente, eu acabei terminando o mandato do representante Vicente lá e depois, no momento da votação e da aprovação, eu já não estava lá, mas tinha outros colegas nos representando lá que assumiram ali a posição do movimento estudantil com relação à questão do ENAD. Bom, eu gostaria de começar essa discussão do ENAD não com nenhuma afirmação, mas com uma pergunta que eu deixaria aqui para todo mundo que está me assistindo. A pergunta é a seguinte: existe uma única concepção do que deve ser o papel do profissional da fonoaudiologia, do que deve ser o curso de fonoaudiologia, né? Do que vocês devem aprender, do que vocês devem pensar como o trabalho de vocês, como o futuro trabalho de vocês? Existe isso ou existem mais visões sobre o que deve ser o profissional da fonoaudiologia? Né? Bom, para levantar aqui alguns aspectos disso, a gente sabe que na área da saúde em geral, existem várias concepções de saúde em conflito. Né? Há quem defenda na saúde